Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. HGBS 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do setor de shoppings. Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$ 228. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 8,80%. Ele está sendo negociado agora bem próximo do seu valor justo, é um PVP de 0,99, ou seja, 1% de desconto. E é um fundo que é negociado com altíssima liquidez. Ele negocia uma média de 6 milhões por dia. E como é um fundo que estava muito descontado, muito depreciado, nos últimos 12 meses ele se recuperou voltando ao seu valor, né? E aí ele recuperou mais de 38% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa nos últimos 5 anos? Antes da situação pandêmica, esse fundo vinha sendo negociado entre R$ 240, R$ 260. Ao final de 2019, o mercado ficou bem eufórico. Então começou a ser negociado muito acima do que valia. Esse fundo chegou a alcançar picos ali de R$ 300. Aí vem a situação pandêmica, lá em março de 2020, as suas cotas caem, né? Despencam de 300 para R$ 180, até abaixo disso. Depois o fundo meio que se recupera, fica lateralizado ali até mais ou menos R$ 210, mais ou menos. E aí vem a situação de fechamento dos shoppings e tal. Então esse fundo sai do patamar de 210 para ser negociado em algo na casa ali de 160, 170 reais. No final de 2022, durante as eleições, o mercado dá uma recuperada, o fundo vem ali a mais ou menos 210, mas durante o ano passado, né, do ano 2023, as cotas recuam novamente para um patamar ali próximo de 180. E aí, desde mais ou menos março, abril de 2023, o fundo entra num cenário de recuperação, saindo desse patamar aí de 180 para agora estar mais ou menos lateralizado, né, nessa casa de mais ou menos 220 reais. Continuando aqui no site, a gente vê informações a respeito do fundo. O CNPJ do fundo é um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é do setor de shopping, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa e vacância, a gente vai deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que já conta com mais de 105 mil cotistas e mais de 12 milhões de cotas emitidas. Ele está valendo atualmente R$ 231 e ele tem um valor de mercado de quase 3 bilhões, 2 bilhões 950 milhões. É interessante saber sobre isso, porque dentro do relatório a gente vai ver sobre se o fundo tem alavancagem ou não, né? Então é interessante saber que é um fundo de quase 3 bilhões. O último dividendo do fundo foi de R$ 2. Isso aqui, na minha opinião, ajudou as cotas darem uma disparada, mas atenção, tá? Tem resultados não recorrentes aqui no fundo, então fique atento, porque a gente também vai ver sobre isso. Dentro do próprio relatório, o fundo indica que tem uma guidance menor de entrega durante esse ano, esse primeiro semestre de 2024. Continuando no site, a gente vê agora a rentabilidade média do fundo, né? Então, nos últimos, desde 2019 para cá, ó, a média de entrega do fundo é isso aqui, ó, 0,5, tá? 0,6 no máximo. Durante o período da pandemia que o shopping ficou fechado, ó, o fundo chegou a entregar 0,17, 0,12, 0,38. E depois o fundo começou a ter um yield bem melhor, na casa de 0,7, 0,8, 0,7. E agora, ó, tá nessa casa de 0,86, 0,90 e pouco. Só que, de novo, cuidado, atenção. O dividendo nominal do fundo vai cair e isso vai representar um yield menor. E o normal é que esse shopping entregue na casa ali de 0,5, 0,6. Então, de duas uma, ou o dividendo cai para isso se ajustar, ou a cotação vai subir para isso se ajustar, tá? É totalmente normal, então eu acredito que tem chance desse fundo continuar aí na crescente da sua cotação. Olha o quesito de dividendos, como que esse fundo vinha entregando. Durante o ano de 2019, ele estava ali lateralizado a mais ou menos 1,40 de entrega. Veio a situação pandêmica, então a redução dos dividendos caiu drasticamente para casa de 35 centavos, 25 centavos, esboçou uma recuperação chegando a 60 e poucos centavos, veio a segunda onda na época, né? Voltando a se fechar os shoppings, reduziu de novo para 40 centavos e de lá para cá ele vem numa boa crescente, ó, 85, 1,15, 1,40, então mais ou menos no mês 6 de 2022 o fundo chegou a um platô que ele estava lá em 2019 e continuou subindo, ó, 1,40, 1,45, 1,55 e aí o fundo estabilizou-se nesse patamar de R$ 2. Mas já antecipo
para esse ano de 2024, a tendência é que o fundo entregue um pouco menos, tá? Esses valores de R$2 que ele estabilizou-se aqui, ó, são não recorrentes, são resultados que o fundo está entregando em razão de algumas vendas que o fundo fez. Então, no dia 28 de dezembro, o fundo anunciou para o dia 15 de janeiro essa quantia. Na data que eu estou gravando o vídeo, ele vai anunciar o dividendo aqui de janeiro. Eu estou gravando aqui no último dia de janeiro. Lembrando que os vídeos são gravados com antecedência. Esse vídeo vai ao ar só lá para a segunda, terceira semana de fevereiro. Continuando aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo nos últimos 5 anos. Então, note que esse fundo sofreu bastante durante o período pandêmico. Antes da pandemia, ele vinha com rentabilidade em linha com o mercado. Então, lá em 2020, no ápice da pandemia e tudo, antes da situação pandêmica, né, no ápice da euforia, o fundo estava com rentabilidade semelhante aos seus pares. Então, ele tinha ali 31%, enquanto o IFIX do período era 30%, o IDIV era 29%, e agora ele está um pouco abaixo. Só que lembrando que, se ele chegou a ter uma rentabilidade de menos 19%, né, e hoje ele está com a rentabilidade aí de 30%, é como se ele tivesse uma rentabilidade de 50%, né? Porque recuperou tudo aquilo que estava negativo e voltou para o positivo. Então hoje ele está com 32%, o CDI do período 43%, o IPCA do período 32%, o IFIX 38% e o IDIV de 64%. Só que isso é nos últimos 5 anos. Como esse é um fundo bem antigo, que tem bastante histórico, dentro do relatório gerencial vocês vão ver que ele está com rentabilidade bem acima do CDI nesse histórico desde que ele existe, tá? Então isso é um ponto positivo na minha opinião. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se quiser apoiar o nosso trabalho, considere fazer uma doação para o Pix do canal. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação que vocês fazem é muito bem-vinda e ajuda demais. Outra opção é tornar-se membro dos canais. Todos os nossos canais têm clube de membros. Custa a partir de 10 centavos por dia e você apoia o nosso canal aí com valor simbólico, né? É barato, é acessível e pra gente faz muita diferença. Além do mais, quem é membro tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quem é membro tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é ótima. Ela vai te ajudar a controlar os seus ativos, fazer a sua declaração de imposto de renda. Então adquira a nossa planilha aí e nos ajude. Desde já, obrigado a vocês que nos apoiam. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e de introdução aos fiagros. Esses e-books possuem conteúdo muito agregador, conteúdo muito bom, de fácil entendimento aí, barato e acessível. Então, todas essas opções financeiras, vocês apoiam o nosso canal aí. Obrigado vocês que nos apoiam. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do membro, Leonardo Lemos. Ele falou, Amu, você poderia fazer uma atualização do HGBS? Aqui está o vídeo solicitado por ele, né? E eu também gostaria de agradecer imensamente o Lauro Péricles. Ele é um doador assíduo aí, todos os meses ele nos faz uma doação generosa. Muito obrigado, saibam vocês que todo esse apoio ajuda demais a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz. Obrigado de coração. Então, pessoal, agora já estamos dentro do relatório gerencial. E assim, ó, um dos pontos que a Red tem em relação aos seus relatórios é que ela é extremamente detalhista, ó. Esse relatório aqui, ele tem 59 páginas. Lógico que a gente vai passar de forma superficial, mas se você tiver interesse nesse ativo, eu sugiro que você leia esse relatório, tá? Para você entender um pouco melhor sobre o fundo. Então, ele aqui tem o índice, né? Falando um por um do que ele vai tratar. O objetivo do fundo. A gente vê o seguinte, ó, na data de fechamento do relatório, o fundo estava valendo 231, chegou a ser negociado a 230, a gente viu que teve um recuo, quase 3 bilhões de valor de mercado, e a taxa que o fundo cobra é de 0,60. Inicialmente, você olha para a taxa, né, uma taxa muito barata, mas e na prática, o que essa taxa se reflete? A gente vai ver isso com mais exatidão. É um fundo que não cobra taxa de performance, e vamos continuar vendo aqui, ó. Aqui ele fala sobre cenário macro e político, toda essa parte eu vou pular, mas eu vou passar devagarzinho, que se você tiver interesse de ler essa parte aqui, vai lendo aqui, pausando o vídeo e lendo com atenção. Aqui mais abaixo, a gente vai entrar na parte de... o fundo está fazendo uma convocação AGE, Assembleia Geral Extraordinária. E tem até dia 26 de fevereiro para essa Assembleia que eles estão convocando. Aqui no relatório ele fala todos os pontos que eles querem fazer. Ó. Ponto 1. Permitir a contratação em condições de mercado de empresas que possuam relação societária, ou seja, conflito de interesse aqui. O que mais que eles querem fazer? Permitir que o fundo faça operações de CRI, cujo laço ou garantia sejam formados por ativos detidos pelo fundo. O que mais que eles querem fazer? Permitir que o fundo faça operações com CRI que estejam estruturados, também outro conflito de interesse. Atualização do capital autorizado do fundo, que passaria a ser de 3 bilhões, sem considerar as emissões realizadas até a presente data.
Então eles querem ter uma autorização para mais 3 bilhões, ou seja, meio que dobrar o tamanho do fundo, ou seja, chegar a 6 bilhões, né? Por fim, permitir que a administradora, no exercício de suas funções, utilize os recursos que possam prestar fiança, aval e tal. Então, eles querem mudar as suas regras, né? E cabe a vocês aí dizer se vocês pretendem autorizar ou não. Mercado, aqui ele fala, mercado geral, como que está o faturamento atual em relação ao ano anterior. A gente vê que na maior parte do tempo aqui, o fundo teve variação positiva frente... O fundo não, né? O mercado de shoppings frente ao ano anterior, né? A maior parte ele teve variação positiva, mas teve momentos que o mercado aí ficou bem próximo, somente em maio, que foi muito pior do que nos anos anteriores aí. O ano de 2020 foi um cenário bem drástico para o fundo, né? Para o cenário de shoppings. E aí o ano 2021 esboçou uma boa recuperação. Aqui ele fala sobre o cenário de vacância a nível Brasil, um cenário de 5,6%, e que ele mostra também as vacâncias por regiões, né? Tanto em novembro quanto em outubro. Continuando aqui, ele fala sobre essas questões ESG, né? São questões de ambiental, social, governança. Então, eles fazem algumas ações, né? Ações sociais. E ele traz alguns destaques sobre venda, vacância, NOI. Então, são essas situações aqui, ó. NOI é o resultado operacional do fundo aí. Então, ele mostra um por um dos seus ativos e as vendas que eles geraram aí. E tanto as vendas quanto o resultado operacional no final das contas, tá? Essa parte eu não vou entrar com detalhes. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, dá uma olhada nessa parte com mais atenção aí, se for o caso, tá? Aqui eu quero só mostrar superficialmente sobre o fundo. Reavaliação dos seus imóveis. A maior parte dos seus imóveis teve reavaliação positiva, sendo que, pelo que eu vi aqui, apenas um imóvel lá de Santana e de Goiabeiras que tiveram uma avaliação negativa. Esse de Goiabeiras teve uma avaliação bem, bem ruim, né? Nesse imóvel aqui, nesse shopping, o fundo é dono de 54%, e atualmente ele está valendo ali R$2.000 o metro quadrado, bem abaixo da maioria dos shoppings do portfólio, né? Dando continuidade aqui, eles concluíram a aquisição da fração ideal de 65% do Boulevard Shopping lá em Bauru. Então aqui tem alguns detalhes a respeito desse fundo que eles compraram, né? Recentemente o fundo passou por subscrição, então tá aqui o shopping que eles compraram, né? Compraram um percentual alto. E eles têm uma proposta de aquisição do Shopping Jardim Sul, que pode chegar até 60% desse shopping. Inclusive, esse shopping aí, o JRDM, também é dono dele, né? Aqui o que eles falaram? Ó, atualmente, ó, o fundo é proprietário de 40% do imóvel. Então, se ele conseguir comprar 60%, ele vai aí passar a ser dono totalmente do fundo, né? Do Shopping Jardim Sul. E provavelmente isso pode ocorrer a extinção lá do fundo imobiliário JRDM. Continuando aqui, ele fala sobre a questão da sua gestão ativa, tá? O que essa gestão ativa fez para o fundo, o que trouxe de resultado. No primeiro semestre, ó, trouxe um resultado de R$ 2,91. Segundo semestre, 52 centavos. Terceiro semestre, 52 centavos. É tudo que o fundo espera ter de resultado aí até junho de 2025. Ó. 3,44 em razão do HPDP e desse IFONH aí, ó. Continuando aqui, ele fala sobre o desempenho do fundo e resultado. Aqui é a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Em dezembro, o fundo teve resultado de 16 milhões, sendo que 13 milhões vieram diretamente dos shoppings, e esse fundo ele investe indiretamente em fundos imobiliários, ó, fundos estratégicos de rendimento, mais 3 milhões. Quais outras receitas que o fundo gera? Outros fundos imobiliários líquidos, ó, mais um milhão gerou de resultado. Ele tem CRIs, 593 mil, não tem LCI e gerou mais dinheiro parado em caixa, 2 milhões e 700. Então, assim, essas duas receitas aí tá dando mais de 20 milhões de resultado. As despesas do fundo foram 3 milhões e 400, sendo que despesas operacionais, ó, 1 milhão e meio, isso aqui deve ir para o bolso da gestão, e o fundo tem alavancagem, ó, 1 milhão e 800 mil. A gente vai calcular na prática, no acumulado de 2023, que na minha opinião fica um pouco mais justo. Então o fundo teve despesas aqui, ó, 17 milhões 655, e nós vamos ver frente a esses dois valores aqui que o fundo teve de resultado. Para facilitar, nós vamos pegar pelos centavos aqui. Então aqui, ó, 1,37 mais 1,27. 1,37 mais 27 centavos. Ele teve de resultado aí 1,64. Então ele teve 14 centavos de despesa vezes 100 dividido por R$1,67, que foi o resultado que ele teve de resultado positivo. Então as taxas do fundo no acumulado de 2023 estão na casa de 8,38%. Uma ótima taxa, na minha humilde opinião, tá?
E aqui embaixo que eu falei para vocês que o fundo estima que ele vai diminuir os seus resultados, tá bom? Aqui a gente vê o resultado gerado e os rendimentos do fundo. Então a gente vê aqui, ó, que são resultados extras. Ele teve resultado de venda de ativo, ó, lá em julho de 2023, ó. Novembro de 2023, dezembro de 2023. Aqui são todos os resultados que o fundo está entregando referente a vendas que o fundo fez, tá bom? Então note, ó, janeiro de 2023, o fundo teve um resultado total de 1,82. Ele entregou 1,40 e ele tinha 1,96 aí de saldo. Para fevereiro, ele entregou 1,46, ele teve resultado 1,46, entregou 1,40, aumentou a sua reserva. Só que aí você vê em julho, ó. Em julho, o fundo teve um resultado de 2,30 e entregou 1,55. A sua reserva havia aumentado para 2,35 aqui, ó, que ele começou a comer um pouco da reserva. Aí ele começou entregas de R$2, ó, sendo que o fundo não estava tendo R$2 de resultado, ó. Teve R$1,26 e entregou 2, a reserva caiu para 1,61. Teve 1,29 de resultado e entregou 2, a reserva caiu para 82 centavos. Teve 1,64 de resultado e entregou 2, a reserva praticamente zerou. Ele teve 2,26 de resultado, ele entregou 2, a reserva foi para 32 centavos. Ele praticamente entregou o resultado que ele teve e a reserva ficou em 30 centavos. E aqui embaixo, ó, projeção de resultados. Então, olha, note, considerando as premissas de projeção dos resultados para os ativos do fundo e o resultado não recorrente projetado, considerando as vendas, indicamos o patamar de distribuição para o primeiro semestre de 2024 em 1,75. Então, ó, leia o relatório, a informação está dada, está aqui, ó, é pública. Ele acha que a sua distribuição vai ser de 1,75. De novo, você pode ver que ele não gera esses R$2. Isso está sendo gerado por causa das vendas que o fundo tem de não recorrente. Então, inicialmente, ó, a sua entrega de rendimentos vai cair para 1,75. Então, quando o mercado olhar para isso, é aquilo que eu falei para vocês. Eu acho que esse fundo vai manter as suas entregas em 0,6, 0,55. Então, se ele diminui o rendimento aqui, ó, esse rendimento, vamos ver quanto que isso vai representar frente à cota. Se isso aqui estiver muito acima de 0,60, o mercado começa a subir para tentar se ajustar a 0,55, 0,60. Se isso aqui estiver muito abaixo de 0,60, provavelmente a cota caia para que o dividendo chegue ali próximo de 0,60, 0,55. Aqui ele fala sobre rentabilidade, essa parte eu costumo pular, não olho ela a fundo, mas é aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. No acumulado, desde que esse fundo veio a mercado, ó, ele está muito, mas muito acima do CDI. Aqui ele mostra o IFIX, ele, né, o rendimento dele e o quanto o CDI do período rendeu, né? Então note que o fundo vem com a ótima performance. Teve esses momentos que o fundo passou por dificuldade, mas ele sempre teve uma rentabilidade bem acima do CDI. O que eu vejo isso de forma muito positiva. Então, pessoal, antes a gente voltar para o relatório e ver sobre os imóveis do fundo, ver algumas informações nesse sentido, né? Antes a gente continuar vendo mais sobre esse fundo, eu trago para vocês forma de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho, nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nesse canal, nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta para nós. E aí? Você tem esse fundo ou algum outro fundo de shopping? Você gostou das informações trazidas? Eu, particularmente, né, nunca quis ter esse ativo, porque comumente ele costuma ter um resultado de dividendos, né, abaixo do que eu considero assim, um valor mínimo. Comumente esse fundo é negociado acima do seu valor patrimonial. Então, atualmente, para os meus critérios, seria um ótimo ponto de entrada. Contudo, eu prefiro outros do cenário. Esse fundo é muito bom, a gestora é excelente. Atualmente, ele está entregando um rendimento muito alto. Ele vai cair esses rendimentos. Então, para esse cenário atual, eu acho que ele é um bom fundo, um bom ponto de entrada. Agora, note, eu não tenho interesse de ter. E eu dizer que ele é bom ou ruim, isso não significa que seja uma indicação de compra, venda ou indicação do ativo. Veja se o fundo está dentro dos seus critérios, se ele é apropriado para aquilo que você pretende ter, e aí faça o seu poder de decisão. Nunca compre porque alguém disse que gosta, ou porque alguém disse que é bom ou ruim. Compre por você mesmo. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. Já contamos com 542, então se inscreva lá no canal Amuf Infra e nos ajude a chegar nessa meta. Os nossos 4 canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe.
Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixa a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando para o relatório aqui, a gente vê sobre a carteira do fundo. Então esse é um fundo que ele tem 68% alocado em imóveis e mais 15% indiretamente por meio de FIIs do setor de shopping. Mais abaixo a gente vê o seguinte, ó. Estrategicamente ele tem 83% do seu portfólio. Aí ele vai ter CRIs, FIIs líquidos, que deve ser de outros setores, e fundos de renda fixa, que é quase 10%. Então o fundo tem bastante valor em caixa, né? E aqui a gente vê que é um fundo que ele tem diversificação por operadoras de shopping. Então ele tem shoppings que é da Allos, da AD, da Lumine, da Souza, Iguatemi, Plena, né, Sim, HBR, diversos segmentos de shopping. E a gente vê que são diversos shoppings, ó. Hoje o Shopping Penha representa 13% do portfólio, o Jardim Sul 9%, o Capim Dourado 7%, ó, São Bernardo. Então aqui a gente vê todos os shoppings que esse fundo possui, tá? E o percentual que esses fundos, que esses shoppings representam no portfólio do fundo. Ele é um fundo bem concentrado em São Paulo, até aí tudo normal, né? Porque São Paulo é a região mais, assim, aquecida economicamente, né? Ele tem ali também Tocantins com um percentual alto, interessante, 7%. E aí o restante do país são percentuais bem menos expressivos. Aqui ele fala sobre a sua alavancagem, né? Ele tem uma dívida de 7% do PL em 2 CRIs, e são CRIs na faixa de 100 milhões cada um deles, tá bom? Com dívida de PCA mais 8 e CDI mais 2. Principalmente essa de PCA mais 8, eu não acho uma dívida barata, viu? E aqui a gente vê o fluxo de amortização. Então note o seguinte, durante esse ano de 2024, ele precisa amortizar aqui, ó, 6 milhões e 800 mil. Como a gente viu que ele paga, isso aqui hoje é tranquilo dentro da realidade do fundo. Para o ano que vem, de 2025, frente ao que ele está gerando hoje, eu também acho totalmente normal. Ele vai ter que amortizar 8 milhões e meio e mais 3 milhões e 300 daqueles CRIs lá, que é um em CDI e outro em PCA. Só que note, ó, essa amortização do fundo, ela é crescente. Então, de duas, uma. Ou nas próximas captações de recursos do fundo, ele vai dando uma amenizada, uma amortizada nesses CRIs dele aí, ou cada vez mais, ó, o que ele vai ter que separar para pagar essas amortizações vai diminuir a capacidade de entrega dos dividendos do fundo, né? Então, aguardemos aí, esteja ciente que não vejo como sendo algo gravíssimo, é um fundo. Por isso que eu falei lá atrás, ó, qual que é o patrimônio do fundo? Quase 3 bilhões. E ele ter 200 milhões de alavancagem é algo totalmente tranquilo, né? Não é algo fora do normal, não. Mas dívida é dívida e tem que ser pago, né? Então aguardemos para ver como que isso vai impactar realmente no fundo. Aqui ele fala sobre indicadores operacionais, ó, as vendas totais do fundo, a vacância do fundo, a gente vê que ela vem numa ótima queda, né? Evolução do NOI, que é o resultado operacional do fundo. A gente vê que o ano de 2023, ele vem superando quase todos os meses o ano anterior, né? O resultado operacional vem bem melhor. E aqui ele começa a entrar em detalhes em cada um dos imóveis. Eu não vou ler todos para vocês, tá? Sugiro que se você gostou desse fundo, você quer ter ele no seu portfólio, dá uma olhada com carinho, com calma, pelo menos a primeira vez. Depois você vai olhando só superficialmente. Olha só. Shopping Penha, 14% da carteira. Onde que fica esse Shopping Penha? Ele fica na zona leste de São Paulo. Movimentações comerciais aqui, ó. As empresas que entraram aqui nesse shopping, né? O shopping é dono de 87%, o fundo é dono de 87% do shopping. É um shopping gigantesco, ó, de quase 30 mil metros quadrados. Tem 167 operações, ou seja, inquilinos, né? Ele é de 92, é um fundo já bem maduro. E o operador é o AD Shopping, né? Essa rede AD Shopping aqui de administração de shopping. E a gente vê algumas imagens a respeito do imóvel, né? Do shopping. E aqui ele vem falar alguns resultados especificamente dele. Então, sim, é o que eu falei para vocês. O fundo, ele é muito detalhado com seus ativos, tá? Até em demasia. Então, se você quiser ter informações, sugiro que você leia, detalhe, porque assim, querendo ou não, você está sendo sócio daquele ativo, né? É bom você entender em que você está investindo os seus recursos, para ver se é algo que te agrada, saber que você pode ser sócio. Olha aqui o prédio, ele existe, né? Olha aqui a qualidade do ativo. Saber que você, lógico, como ele é um valor de 3 bilhões, às vezes você vai ser dono de um banco desse, né? Depois você vai ser dono de uma lâmpada dessa. Depois você vai ser dono de uma loja inteira, de todo o portfólio do fundo e assim por diante, né? Então, entender minimamente como que o fundo gera dinheiro para você saber, né? E quando ocorrer intempéries aí no nosso mercado, você não ficar desesperado, achando que o seu ativo virou pó, ele não existe, né? Tá aqui um ativo real
E aquele código que fica piscando na bolsa nada mais é do que a representação daquele ativo que você comprou. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HGBS, somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix ou se tornam membros, vocês que adquirem os e-books ou a nossa planilha de controle financeiro. Muito, muito obrigado. Lá no canal Mudicas também temos e-books, compre e apoie o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like